Jonas Carter, um jovem de 17 anos, ansiava por proporcionar uma surpresa especial à sua mãe. Ele imaginava o brilho nos olhos dela ao receber um presente significativo, uma demonstração tangível de seu amor e gratidão. Movido por esse desejo, ele se dirigiu a uma joalheria de renome, alheio ao constrangimento e à injustiça que o aguardavam. Naquela tarde, o ar-condicionado soprava suavemente no interior do luxuoso shopping center em Nova York, criando um oásis de frescor em meio à agitação da cidade. As vitrines das grifes renomadas cintilavam, exibindo produtos exclusivos e refletindo a iluminação intensa do teto. Uma multidão de pessoas elegantes circulava pelos corredores, algumas carregando sacolas repletas de compras, outras simplesmente apreciando o ambiente sofisticado. Jonas, por sua vez, tinha um objetivo claro em mente. No bolso, ele guardava seu cartão de crédito, fruto de meses de economia árdua. Após as aulas, ele se dedicava a um emprego que lhe permitia juntar cada centavo, renunciando a pequenos prazeres e concentrando-se em seu plano. O aniversário de sua mãe se aproximava, e Jonas queria presenteá-la com um anel especial. Ele reconhecia que nenhum presente material seria capaz de retribuir integralmente tudo o que ela havia feito por ele, mas desejava expressar seu apreço e carinho de uma forma memorável. Ao se deparar com a fachada elegante de uma joalheria, com o nome gravado em letras douradas, Jonas sentiu um misto de entusiasmo e apreensão. As vitrines resplandeciam, revelando colares e anéis de valor inestimável. Ele respirou fundo, consciente de que sua aparência não se encaixava no perfil dos clientes habituais daquele estabelecimento. No entanto, sua determinação era maior que qualquer insegurança. Ao empurrar a porta de vidro, o som de seus passos ecoou no piso de mármore impecável. O ambiente interno era silencioso e quase deserto, com apenas uma vendedora de meia-idade, com semblante austero e olhos azuis penetrantes, posicionada atrás do balcão. A mulher ergueu o olhar e o examinou de cima a baixo, detendo o olhar por um tempo que pareceu excessivo. Jonas, mantendo a compostura, aproximou-se do balcão e sorriu educadamente. "Boa tarde", cumprimentou. "Estou à procura de um anel para minha mãe, um presente de aniversário." A vendedora, cujo nome era Senhora Thompson, estreitou os olhos como se tentasse decifrar as intenções de Jonas. Em seu olhar, era evidente um julgamento preconceituoso, baseado apenas na aparência do jovem. "Um anel de diamante?" indagou, com um tom que misturava desconfiança e escárnio. Jonas assentiu, mantendo a calma. "Sim, gostaria de algo bonito e especial." A senhora Thompson inclinou a cabeça para o lado e cruzou os braços, sem sequer se dar ao trabalho de pegar a chave da vitrine. "E você tem como pagar por isso?" Zrenia questionou, com desdém. O sorriso de Jonas se desfez instantaneamente. Ele respirou fundo, esforçando-se para controlar a irritação que começava a surgir. Infelizmente, não era a primeira vez que ele enfrentava esse tipo de tratamento. No entanto, ele se recusava a permitir que o preconceito daquela mulher arruinasse o momento especial que havia planejado. Sem proferir uma palavra, Jonas retirou o cartão de crédito do bolso e o colocou sobre o balcão. A vendedora alternou o olhar entre o cartão e o rosto do jovem, criando uma atmosfera de tensão palpável. Em vez de abrir a vitrine e apresentar as opções de anéis, ela pegou o telefone discretamente, indicando que pretendia tomar uma atitude precipitada e injusta. Eram 3h41 quando o telefone tocou na central de polícia. Do outro lado da linha, uma voz feminina apressada dizia: "Boa tarde. Falo da joalheria do Shopping Plaza. Temos um indivíduo suspeito aqui. Um rapaz, de cor negra, está sozinho, examinando as joias." A ligação prosseguiu, com a denunciante expressando seu temor. "Acredito que ele possa estar planejando roubar algo.
Poderiam enviar uma viatura o mais rápido possível. Sem mais delongas, a mulher encerrou a chamada às 3h45, sem revelar sua identidade ou maiores detalhes. Logo após desligar, um sorriso forçado surgiu em seus lábios. A vendedora, identificada como Sora Thompson, dirigiu-se a Jonas, o jovem em questão, com uma falsa cordialidade. Um instante, por favor. Vou buscar um modelo específico no cofre. Com essa desculpa, Sora se afastou, deixando Jonas no balcão, completamente alheio à tempestade que se aproximava. Sem saber, aqueles seriam os últimos momentos de normalidade em sua vida. Jonas permanecia absorto, admirando as peças expostas, ponderando sobre qual seria o presente ideal para sua mãe. No entanto, uma sensação incômoda o perturbava. A loja estava estranhamente deserta, e a demora da vendedora era excessiva. Um calafrio percorreu sua espinha no instante em que a porta da joalheria foi abruptamente aberta. 2 policiais, o oficial Reynolds e o oficial Miller, invadiram o local, com suas botas ecoando no chão de mármore. Ambos, homens brancos trajando óculos escuros, exibiam suas armas como se estivessem prestes a confrontar um criminoso de alta periculosidade. Confuso, Jonas virou-se para encarar a cena. "Mãos à vista! Zrenia!" ordenou o oficial Reynolds, apontando a arma em sua direção. Por um breve momento, Jonas não compreendeu o que estava acontecendo. Seu coração acelerou descontroladamente. "O quê?" Zrenia indagou, atônito. "Eu disse, mãos à vista." "Swing!" repetiu Reynolds, com a arma agora em punho. Aterrorizado, Jonas ergueu as mãos imediatamente. Nesse exato momento, Sora Thompson retornou do interior da loja, exibindo um olhar de satisfação, como se confirmasse suas suspeitas. "O que está acontecendo?" "Component Placement", perguntou Jonas, com a voz embargada pelo medo. Os policiais se aproximaram rapidamente. Reynolds agarrou o braço de Jonas, puxando-o com violência. "Fique quieto. Recebemos uma denúncia de que você está tentando roubar a loja", acusou o policial. "O quê?" "Zrenia", exclamou Jonas, incrédulo. "Eu só estou procurando um presente para minha mãe." O oficial Miller, por sua vez, apanhou o cartão de crédito de Jonas, que repousava sobre o balcão. Após analisá-lo, lançou um olhar debochado para o jovem e proferiu: "Isso aqui é roubado." Jonas sentiu uma onda de raiva e apreensão. "Não, eu trabalhei arduamente para conseguir esse dinheiro. Não fiz nada de errado", defendeu-se. Seus protestos, no entanto, foram ignorados. Reynolds virou Jonas de costas e o empurrou contra o balcão, enquanto Miller iniciava uma revista agressiva. "Alguma arma com você?" Zrenia questionou Miller. "Eu não estou armado", respondeu Jonas, tentando controlar o pânico. Clientes que passavam em frente à loja começaram a observar a confusão, mas ninguém ousava intervir. A vendedora, impassível, assistia à cena de braços cruzados, como se fosse um evento corriqueiro. Um nó se formou na garganta de Jonas. Aquela não era a primeira vez que o julgavam preconceituosamente, presumindo que ele fosse um criminoso apenas por sua aparência. Contudo, dessa vez, a situação era ainda mais degradante. Ele estava sendo humilhado publicamente por algo que não havia cometido. Reynolds apanhou a carteira de identidade de Jonas, abriu-a e leu o nome em voz alta. Subitamente seu rosto empalideceu. Miller, percebendo a reação do parceiro, perguntou: "O que foi?" Reynolds engoliu em seco, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Ele alternou o olhar entre o documento e Jonas, atônito. Finalmente a ficha caiu para os agentes da lei, e eles compreenderam a magnitude do erro que haviam cometido. Ali, em letras garrafais, estampava-se o nome da genitora de Jonas, o filho de Miriam Carter, a diretora do FBI. Um silêncio denso pairou no ar, transformando o ambiente. O jogo havia se revertido. O sossego dentro da joalheria era palpável,
permitindo discernir o ritmo cardíaco acelerado de Jonas. Os policiais, que até poucos instantes atrás o abordavam como um suspeito comum, agora trocavam olhares nervosos. O agente Reynolds segurava o documento incriminador como se este fosse um artefato radioativo, perigoso demais para ser manuseado. Miriam Carter murmurou algo inaudível, sentindo um suor frio brotar em sua testa. Miriam Carter não era uma pessoa qualquer. Ela liderava o escritório do FBI em Nova York, uma posição de poder e influência. Uma mulher reconhecida por sua firmeza, sua capacidade intelectual e sua inflexibilidade em relação a falhas graves cometidas por figuras de autoridade. E agora, aqueles dois policiais haviam se complicado seriamente ao importunar seu filho. Jonas percebeu a mudança drástica na atitude dos agentes. O tom de voz, antes áspero, havia se suavizado. "Escuta aqui, garoto", disse Reynolds, tentando soar calmo e ponderado. "Foi apenas um mal-entendido." Ele afrouxou o aperto no braço de Jonas, que ainda estava com as costas pressionadas contra o balcão. É um engano", acrescentou o agente Miller, buscando parecer amigável. No entanto, era demasiado tarde para reverter a situação. Do lado de fora da loja, as portas de um veículo preto se abriram, revelando um grupo de indivíduos que adentraram o centro comercial com passos decididos e expressões sérias. Todos trajavam ternos impecáveis e utilizavam fones de ouvido discretos. No centro do grupo, uma mulher elegante e imponente liderava o caminho. Miriam Carter. Seus olhos encontraram os de Jonas. Depois se fixaram nos policiais. Sua expressão era gélida, impenetrável. Ao perceberem a chegada daquela figura poderosa, os seguranças do shopping recuaram discretamente. Eles sabiam que aquela mulher não estava ali para dialogar. Miriam parou na entrada da joalheria. Colocou as mãos nos bolsos do casaco sofisticado e permitiu que o silêncio se estabelecesse antes de proferir uma pergunta com um tom de voz controlado, porém cortante como uma lâmina. "O que está acontecendo aqui?" Os policiais permaneceram imóveis, paralisados. A vendedora, que momentos antes demonstrava tanta segurança em sua decisão de acionar a polícia, recuou um passo, sentindo o peso da presença daquela mulher. Jonas dirigiu o olhar para sua mãe, sentindo um alívio imediato, mas também uma onda de tensão. Ele sabia o que estava por vir, e sabia que ninguém sairia ileso daquela situação. O clima dentro da joalheria sofreu uma transformação completa. Se antes os policiais detinham o controle da situação, agora era Miriam Carter quem ditava as regras. O agente Reynolds e o agente Miller demonstravam um desconforto notório. A vendedora, a Sra. Thompson, que antes parecia tão convicta de sua atitude, agora se assemelhava a uma estátua imóvel atrás do balcão. Miriam não precisava elevar o tom de voz. Sua mera presença já era intimidadora. Ela direcionou o olhar para seu filho, avaliando seu estado. Jonas tentou disfarçar, mas ainda tremia levemente, resultado da abordagem agressiva. "Você está machucado?" perguntou Miriam, com uma voz baixa, mas carregada de um tom ameaçador. Jonas balançou a cabeça, engolindo em seco. "Não, mãe. Apenas me trataram como um criminoso sem motivo algum." Naquele instante, por volta das 11h30, a declaração impactou o ambiente como uma explosão. Miriam, com movimentos comedidos, encarou os agentes da lei, o olhar gélido e penetrante. "Farei a pergunta uma única vez." Sua voz, embora suave, carregava o peso de uma determinação judicial. "Qual a razão para a abordagem agressiva ao meu filho?" Os policiais trocaram olhares apreensivos. Reynolds, que momentos antes exibia uma postura altiva, agora lutava para formular uma resposta adequada. "Recebemos uma denúncia da vendedora", gesticulou em direção à Sra. Thompson, numa tentativa de transferir a responsabilidade. "Informaram sobre um indivíduo suspeito na loja." Miriam elevou as sobrancelhas.
demonstrando incredulidade. Um suspeito? O policial, visivelmente desconfortável, confirmou. Sim, senhora. Um jovem, sozinho, observando joias de alto valor. Um silêncio denso pairou no ar. Em seguida, Miriam soltou uma risada breve, destituída de qualquer alegria. Deixe-me verificar se compreendi corretamente. Aproximou-se, o som de seus passos ecoando no piso de mármore. Meu filho entra em uma joalheria com a intenção de adquirir um presente para a própria mãe, e vocês o consideram um potencial criminoso? Ninguém se manifestou. O oficial Miller dirigiu um olhar a Reynolds, na expectativa de que ele se pronunciasse, mas este permanecia em silêncio. Foi então que Miriam se voltou para a vendedora. Senhora Thompson, correto. A mulher, que até então se esforçava para passar despercebida, arregalou os olhos. Sim, sou eu. Foi você quem acionou a polícia? A vendedora hesitou por um momento, buscando uma justificativa plausível, mas Miriam já havia discernido a verdade. Responda, foi você ou não? A vendedora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu imaginei que algo pudesse estar acontecendo. Ele estava sozinho e você concluiu que ele não deveria estar ali? Component placement. Miriam interrompeu, cruzando os braços. Decidiu que ele não tinha condições de adquirir nada naquela loja, que sua presença ali só poderia ter outra explicação. É isso? Não foi o que eu quis dizer. A mulher tentou se defender. Foi exatamente isso o que você quis dizer. O tom de Miriam era inflexível. A vendedora engoliu em seco, consciente de que não havia escapatória. Nesse momento, Miriam pegou seu smartphone, desbloqueou a tela e iniciou uma chamada. Os policiais demonstraram agitação. O que você está fazendo? Zrenia Reynolds indagou. Miriam ergueu o olhar, sem pressa. Estou contatando o superior de vocês. Gostaria de saber como ele reagirá ao saber que 2 de seus subordinados humilharam o filho da diretora do FBI sem qualquer motivo. O sangue pareceu drenar dos rostos dos policiais, que agora se encontravam em uma situação delicada. O silêncio na joalheria era palpável, todos os olhares fixos em Miriam, que aguardava o atendimento da ligação. Os policiais compreendiam as implicações daquilo. O oficial Reynolds, que antes demonstrava autoridade, agora transpirava frio. Deu um passo à frente buscando contornar a situação. Diretora Carter, começou, a voz já desprovida de arrogância. Vamos solucionar isso aqui mesmo, sem envolver outras pessoas. Foi um equívoco, um mal-entendido. Miriam arqueou uma sobrancelha, sem proferir uma palavra. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Às 15h29, a agente Smith, do FBI, identificou-se ao telefone. Miriam, mantendo o olhar fixo em Reynolds, respondeu lentamente às 15h35. Aqui é Miriam Carter, diretora da unidade de Nova York. Preciso que venham ao Shopping Plaza imediatamente. Estamos lidando com uma situação de abuso de poder e constrangimento ilegal. O semblante de Reynolds empalideceu. Miller, o outro oficial, tentou intervir em tom de desespero. Senhora, não precisa disso. Nós não sabíamos que ele era seu filho. Miriam encarou-o braços cruzados e indagou. Então se ele não fosse meu filho, vocês achariam que essa conduta teria sido aceitável? Ambos engoliram em seco, sem ter como argumentar. Subitamente, a porta da joalheria se abriu, e 3 agentes do FBI entraram. Não estavam para brincadeira. Diretora Carter, estamos aqui, anunciou um dos agentes, já acionando um rádio para solicitar reforços. Os policiais entenderam que haviam perdido o controle da situação. Miriam lançou-lhes um último olhar e decretou seu destino. Afastem esses 2 de suas funções imediatamente. Quero um relatório detalhado desse abuso de autoridade na minha mesa antes do término do dia. Miller tentou falar algo, mas Reynolds segurou seu braço e balançou a cabeça.
Sabiam que não havia mais nada a ser feito. Os agentes do FBI os escoltaram para fora da joalheria, sob o olhar atento de diversas pessoas que passavam pelo shopping. Os mesmos policiais que haviam humilhado Zhao agora se retiravam constrangidos. O silêncio dentro da joalheria era denso. Com os policiais devidamente afastados, restava apenas uma pessoa a ser responsabilizada: a vendedora, Sra. Thompson. Ela estava pálida, com as mãos juntas à frente do corpo, evitando o contato visual com Miriam Carter. Entretanto, Miriam não permitiria que ela escapasse impune. Avançou um passo, com um olhar gélido que fazia até mesmo agentes experientes do FBI sentirem um calafrio. Sra. Thompson, foi você quem acionou a polícia, correto? A vendedora hesitou, mas percebeu que negar seria inútil. Sim, mas só fiz isso porque acreditei ser a atitude correta. Miriam ergueu as sobrancelhas, demonstrando um falso interesse. O correto? A vendedora engoliu em seco, notando que havia falado mais do que devia. Bem, ele estava sozinho, examinando joias caras. Ela se calou, mas o estrago já estava feito. Miriam Carter cruzou os braços, sem disfarçar o desdém. A senhora sequer perguntou se ele tinha condições de pagar, nem sequer tentou tratá-lo como um cliente comum? A vendedora abriu a boca para replicar, mas não conseguiu emitir som algum. Nesse instante, um homem alto e bem vestido adentrou a loja. Andrew Collins, o gerente da joalheria. Ele parecia furioso. Diretora Carter, eu sou o responsável por esta loja. Ele olhou para a vendedora, visivelmente irritado. Acabei de assistir às gravações das câmeras de segurança. A vendedora sentiu as pernas tremerem. Eu apenas fiz o que achei melhor para a segurança da loja. O gerente respirou fundo, tentando manter a calma. Melhor para a loja? A senhora humilhou um cliente. Acionou a polícia desnecessariamente e ainda prejudicou a nossa imagem. Ele fez uma pausa e então decretou: você está demitida. A vendedora ficou paralisada. O quê? Não pode fazer isso. Posso sim, respondeu o gerente, sem demonstrar paciência. Pegue seus pertences e saia. O rubor da vergonha e da fúria tingiu o rosto dela, mas a impotência a paralisava. Lançou um derradeiro olhar suplicante para Miriam, buscando em vão algum sinal de piedade. A impassibilidade de Miriam Carter, contudo, era inabalável. Vencida, a Sra. Thompson curvou a cabeça, agarrou sua bolsa e abandonou a joalheria com a maior presteza possível. Do lado de fora, olhares curiosos a seguiam, acompanhados de murmúrios discretos. Sem se importar, adentrou o shopping, buscando refúgio no anonimato da multidão. A justiça havia sido feita, finalmente, mas uma sensação de incompletude ainda persistia. Com a demissão da vendedora e o afastamento dos policiais, a atmosfera na joalheria se transformou. A tensão se dissipou, permitindo que Jonas, enfim, concretizasse o objetivo que o trouxera ali: escolher um presente para sua mãe. Andrew Collins, o gerente da loja, ainda demonstrava constrangimento diante dos eventos recentes. Ajustando a gravata, pigarreou antes de se dirigir aos Carter. Sr. Carter, minhas sinceras desculpas pelo ocorrido. Nada disso deveria ter acontecido. Miriam manteve sua expressão séria, silenciando. Jonas, tomando a iniciativa, fitou a mãe e, em seguida, dirigiu-se ao gerente. Eu apenas quero comprar um presente para ela. Posso? O gerente anuiu prontamente. Certamente. Na verdade, gostaríamos de oferecer a joia de sua escolha como um pedido de desculpas da loja. Jonas buscou novamente o olhar da mãe, aguardando sua reação. Miriam esboçou um sorriso discreto e balançou a cabeça em sinal de negação. Meu filho tem o direito de pagar pelo presente de sua mãe, afirmou. Sem hesitar, Jonas depositou seu cartão sobre o balcão. O gerente pareceu surpreso, mas não questionou. Acenou para uma nova vendedora, uma jovem simpática que prontamente abriu a vitrine e começou a exibir os anéis.
Desta vez, os olhares não eram de desconfiança. Jonas examinou as peças com atenção, até que seus olhos se fixaram em um anel de diamante, pequeno, mas elegante, perfeito para sua mãe. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios ao segurá-lo. A nova vendedora embalou a joia com esmero, e ao entregar a sacolinha a Jonas, ele sentiu que a missão estava completa. Miriam contemplou o filho com orgulho. Este presente terá um valor muito maior do que qualquer diamante, afirmou. Mãe e filho deixaram a joalheria juntos, conscientes de que aquela não fora apenas uma simples compra, mas sim uma vitória. Já fora do shopping, Jonas e Miriam caminhavam lado a lado, aspirando o ar fresco após a tensão vivida. Jonas segurava a sacolinha da joalheria com firmeza, ainda sentindo o peso dos acontecimentos. Que dia, hein? Component placement, murmurou, soltando um suspiro. Miriam sorriu levemente, mas seu olhar permanecia sério. Infelizmente, algumas pessoas ainda julgam os outros sem conhecer a verdade, respondeu, fitando o filho. Jonas parou por um instante e encarou a mãe. Mas hoje foi diferente. Hoje você virou o jogo. Miriam cruzou os braços e respirou fundo antes de responder. Jonas, ninguém pode tirar a sua dignidade, a menos que você permita. Nunca abaixe a cabeça para quem tenta te diminuir. Jonas assentiu, absorvendo a lição. Sorriu e entregou a pequena caixinha com o anel para a mãe, selando o momento com um gesto de amor e respeito. O presente transcendia o valor material, representando a superação do preconceito e a reafirmação da dignidade. Aquele anel, mais do que uma joia, simbolizava a força de um laço inabalável entre mãe e filho, forjado na adversidade e temperado pela resiliência. 23:10. Feliz aniversário, mãe. Espero que goste. Jonas enviou a mensagem. 23:13. Custou um pouco mais do que eu havia previsto. Miriam, tocada pela mensagem, recebeu o presente do filho com surpresa. Ao abrir a pequena caixa, um anel cintilante capturou a luz, inundando seus olhos de emoção. Meu filho é maravilhoso, pensou, abraçando Jonas com ternura. Naquele instante, o mundo exterior perdeu a importância. A balança da justiça havia se equilibrado. A dignidade fora restaurada. Jonas, mais do que nunca, reconhecia a força e o amor incondicional de sua mãe. Afinal, o desfecho trouxe alívio e reparação. Os policiais que o haviam humilhado foram afastados de suas funções no UGI-Gargo, e a vendedora que acionou a polícia perdeu o emprego. Jonas provou, acima de tudo, que sua identidade e valor são definidos exclusivamente por ele. Quantos enfrentam situações semelhantes sem o apoio inabalável de uma figura materna como Miriam? Se esta narrativa ressoou em você e transmitiu uma mensagem valiosa, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Divulgue esta história para aqueles que precisam ouvi-la e, claro, inscreva-se no canal para mais relatos que nos convidem à reflexão.